Boa noite, irmãos. Vamos prestar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Estivemos juntos na parte da manhã e pudemos expressar a nossa adoração, a nossa fé. Vamos agora, nesta noite, oferecer um culto de novo ao Senhor, que Ele aceite a nossa adoração e aceite o nosso louvor. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e orar ao Senhor. Ó Deus, é muito bom a gente estar na Tua presença. A Tua palavra, Deus, compara um dia aqui melhor do que 1000 lá fora. E é verdade, Senhor, porque na Tua presença há plenitude de alegria. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, pelo fato de o Senhor deixar-nos chegar na Tua presença. Nós não somos dignos, ó Deus, nós não merecemos, ó Deus, nada do Senhor. Nós não temos nada para dar ao Senhor, nada para oferecer ao Senhor. Por mais que nós ofereçamos, ó Deus, não é nada diante daquilo que o Senhor merece. Mas nós agradecemos a Ti, ó Deus, o privilégio de podermos reunir, ó Deus, levantar nossas mãos, levantar nossas vozes e adorar o Teu nome, ó Deus, crendo que o Senhor se faz presente aqui. Porque onde tem, ó Deus, povo reunido em Teu nome, o Senhor se faz presente ali, ó Deus. O Senhor não habita em casa feita de tijolos, mas o Senhor habita, ó Deus, onde o povo do Senhor se prostra, onde o povo do Senhor se rende para Te adorar. Muito obrigado, ó Deus, por esta bênção maravilhosa. Abençoa cada um que entrou aqui nesta noite, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua luta, com o seu problema, ó Deus. Mas nós cremos que o Senhor é o único Deus que conhece todos e tudo, e sabe da nossa necessidade, do que nós mais carecemos. Muito obrigado por esta bênção. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo número 61. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 3. Vamos colocar de pé. Vamos fazer essa leitura todos nós juntos. Isaías 61, de 1 a 3. Leiamos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Todos, irmãos. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu ao presbítero Walter, está aí o Valtinho, que ele possa orar para nós. O irmão, o microfone está chegando, o irmão vai orar. Pediu ao Senhor que nos oriente e faça-nos ser envolvido por Ele nessa noite. Santo Deus, Pai amado, com gratidão no nosso coração, ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Amém. Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, nós Te adoramos pela Tua presença, ó Deus, conosco, ó Pai, nesse momento de culto. Amém, ó Pai, Senhor pelo Deus. privilégio que nos dá, pela oportunidade que nos dá de estarmos em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Amém, mais uma Senhor vez. Deus. Obrigado. Ó Deus, e nós Te adoramos, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Ó Pai, o Senhor tem cumprido as Tuas promessas nas nossas vidas, Verdade, na vida Senhor do Teu Deus. povo, da Tua igreja. Ó Deus, nós Te adoramos, porque o Senhor é um Deus onipotente. É verdade, O Senhor, ó Deus, é poderoso para guardar, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, nas Tuas mãos. O Amém, Senhor é Senhor poderoso, ó Deus, para nos fazer, ó Deus, levantar muitas vezes das nossas imperfeições, dos nossos pecados,
e nos coloca de pé, ó Deus, diante do Senhor para te adorar, para te servir. Amém. Assim, ó Pai, nós te honramos, nós te louvamos e nós te adoramos. Verdade. Ó Deus, receba, Pai, este culto, ó Deus, como forma de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito verdade, nas nossas Senhor. vidas. Nós não merecemos, ó Pai, nada do Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, ó Deus, mas o Senhor nos assiste com graça, com misericórdia, com amor, e o Senhor tem perdoado, ó Deus, os nossos pecados. Ó Deus, aceita, Pai, a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, que a Tua igreja faz nesta noite, em nome de Jesus nós clamamos, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, muitos irmãos estão aqui agora no culto à noite e não estavam na parte da manhã, então eu quero dar algumas informações sobre o nosso pastor. O pastor fez uma cirurgia lá em Belo Horizonte, na quinta-feira, na parte da manhã, e ficou, assim, foi liberado na parte da tarde, ou no outro dia, na sexta-feira de manhã, e ele achou por bem ficar lá repousando na sexta-feira. Ele meio afoito para o trabalho, mas aí o Eunice, não sei como que ela conseguiu não, mas conseguiu segurá-lo lá sexta-feira, e nós viemos embora no sábado de manhã, saímos de lá 10h30, e ele estava querendo dirigir. Aí o Eunice falou assim: pelo amor de Deus, você não vai pegar em volante de carro não. Então nós chegamos ontem às 5 horas da tarde, ele está passando bem, fez uma cirurgia grande, assim, na altura do pescoço até no ombro, 15 pontos, está recuperando, a cirurgia está bonita, está sequinha, e está passando bem. Ele está em repouso, porque isso é bom para ele, mas ele tem certeza que a Eunice amarrou ele lá na cama, porque se depender dele, ele já teria saído de lá com certeza. Vamos continuar orando, insistindo na oração pelo nosso pastor. Vamos crer que Deus pode fazer o milagre através da nossa insistência na oração. Jesus deu o exemplo da mulher do juiz iníquo, a mulher ou a viúva que foi procurar o juiz iníquo. E o texto fala, pela insistência dela, ela foi atendida. Vamos insistir também com o Senhor, para que Ele atenda o desejo do nosso coração, consciente de que a vontade dEle sempre prevalece, mas não tira de nós o privilégio de orar ao seu Senhor. Nós queremos a cura do nosso pastor, nós queremos que o milagre seja feito. Ó Deus, faça a nossa vontade para a glória e honra do nome do Senhor. Nós não somos proibidos de orar assim, e a Bíblia tem muitas histórias e relatos de que Deus mudou aquilo que Ele estava previsto fazer, mudou porque o povo orou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é promessa do Senhor ouvir a oração do povo que clama. Irmão, vamos cantar o hino de número 150? Vou dar liberdade para quem quiser ficar sentado, mas hino fica melhor de pé. Então, se você quiser ficar de pé junto comigo, nós vamos cantar o hino de número 150. Vamos lá? Bem forte, irmãos. Livres do medo, já resgatado, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Vem
Vem a Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filho de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita. Sorte bendita, na tua cruz o lei satisfez, fomos remiu-nos de uma vez. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, há segurança de uma vez. Glória a Deus. Não estamos nus, sem proteção, mas o Senhor é a nossa vestimenta real. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, de 1 a 7. Eu vou ler o texto, os irmãos vão prestar atenção. Isaías 53, de 1 a 7. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus. Hino de número 144.
Agora podem cantar sentado mesmo, irmãos, que assim que acabar o hino, os jovens vão tomar o lugar para o louvor, aí com certeza eles vão pedir vocês para ficarem de pé. 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo o céu, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Irmãos, convido a amada igreja a colocar-se em pé. Vamos continuar cantando sobre essa história maravilhosa de redenção, de amor de Deus para conosco. Que nós possamos render a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e glorificá-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor
minha salvação. O Senhor É a minha luz. Ele é a minha salvação, pois Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, e ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, e ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, e ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Podemos louvá-lo e glorificá-lo porque Ele tem sido esse Deus, esse bom pastor que tem cuidado de nós, que tem zelado por nós, que tem nos ajudado a passar por momentos de dificuldade e não tem nos abandonado. Tu és o amor que não se vai, Tu és a fonte que me atrai, Tu és
quem eu posso comparar? A quem eu posso comparar? Aonde eu poderia ir? Se só tu és Senhor, tudo que eu preciso. Ninguém jamais me amou assim. Meu coração é teu, Senhor. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és o mundo Salvador. Tu és de todos os Senhor. Tu és a quem me prostrarei. Tu és a voz que eu seguirei. Tu és. Amado Deus, nós te louvamos e glorificamos, Pai, porque Tu és, Senhor, porque Tu foste e Tu tens sido, Senhor, esse Deus presente em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus que não nos desampara, Pai. O Senhor tem sido um Deus, Pai, que tem nos ajudado, Pai, a passar por momentos de tribulação, por desafios, e tem sido um Deus, Pai, que tem estado ao nosso lado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos, Pai, nessa noite ter essa certeza, Pai, de falar que podemos procurar no mundo, Senhor Deus, alguém para comparar a Ti, Senhor Deus, e não encontraremos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua grandeza nos enche, Senhor Deus, a Tua graça, Pai, transborda em nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Teu amor, Senhor Deus, foi tão grande, Senhor Deus, que foi capaz, Pai, de nos salvar, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue falando aos nossos corações essa noite. Abençoe a Tua igreja, Senhor Deus. Traga, Pai, aquilo que nossos corações precisam ouvir, Senhor Deus, e precisam refletir, Senhor Deus. Abençoe Teu servo, Pai, faça, Senhor Deus, que ele não fale por ele mesmo, Senhor Deus. Possa ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus, que possa abençoar a vida daqueles que estão aqui, daqueles que estão em seus lares. Que a Tua palavra, Pai, possa ser propagada, Senhor Deus, a cada dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje de manhã eu lecionei lição aqui, a Robinete falou comigo assim: nossa, você estava nervoso demais, você estava até com os lábios brancos, fiquei com medo de se dar até um troço, um treco lá na frente. Mas esse ano, irmão, o tempo de pandemia foi muito desastroso em muitas áreas, e assim, deixou a gente fragilizado em muitas questões, em muitas áreas, e eu destreinei, porque o Senhor nos deu um pastor muito bom de pregação, muito bom de mensagem, e eu preguei muito pouco esse ano, porque também a igreja ficou um tempo parado por causa da pandemia, e eu meio que destreinei um pouco, eu fiquei meio desequilibrado na frente. Confesso com os irmãos que eu fiquei meio desequilibrado, mas eu acho que eu já melhorei um pouco agora. Estou com lábios brancos? Não, né? Então tá vermelhinho, está corado, então a gente vai melhorando aos poucos. Irmãos, eu quero lançar um desafio para a igreja com relação ao nosso pastor. É um desafio diferente, mas eu creio que a igreja vai entender isso. Se você falar assim, é sacrifício, irmãos. É sacrifício. A Bíblia fala, Salmo 50, penúltimo versículo, 50, fala assim: aquele que me oferece um sacrifício de louvor, esse é o que me glorificará. Salmo 50 fala que o Senhor congregaria aqueles que fizeram com Ele uma aliança por meio de sacrifício. A vida com Jesus, irmão, ela é sacrificial. Sacrifício é sinônimo de cruz, é sinônimo de você pegar a sua cruz, é estar disposto a morrer, abrir mão de você, principalmente da vida, por causa do Senhor Jesus. Então eu queria lançar um desafio para a igreja, para nós estarmos orando pelo nosso pastor a partir de amanhã.
Como vai ser o desafio? O desafio vai ser 3 horas da manhã. Eu vou levantar e vou abrir o WhatsApp no grupo da igreja, e as pessoas que forem entrando, vão só colocando assim, em oração, não precisa pôr mais nada, você vai colocar em oração. Por que 30 dias? Eu não estou chamando você, se você quiser vir comigo os 30 dias, amém. Quem sabe eu vou ter irmão comigo lá, que vai orar às 30 madrugadas. Irmão, eu, particularmente, eu creio demais na oração de madrugada. Eu já recebi tantas coisas de Deus na oração da madrugada, que daria horas de testemunho. Eu vou te falar, você sabia que todos os eventos da Bíblia, ou 99% foi de madrugada? O sacrifício de Isaac, a saída do povo do Egito, as muralhas, a queda das muralhas de Jericó. Irmão, todos, ou quase todos, os eventos da Bíblia, que Deus fez de uma forma diferenciada, foi de madrugada. Tem um versículo em Provérbios que fala: aqueles que me buscam pela madrugada, esses me acharão. Não lembro mais onde está o versículo, mas está em Provérbios. Eu quero lançar esse desafio. 3 horas da manhã, a partir de amanhã, você vai entrar no WhatsApp e vai em oração. Esse período vai durar de 3 às 4. Eu vou ficar acordado de 3 às 4. E nesse tempo de 3 às 4, você pode ir entrando. Você pode ir entrando e dizendo em oração. Se você mandar 4h30, você não está dentro do propósito. Você está no seu período de oração, amém. Glória a Deus. Você mandar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, amém. É o seu propósito. Mas o propósito que eu estou lançando na igreja é de 3 às 4. Eu vou considerar você no propósito, nesse desafio, de 3 às 4, você vai entrando. Eu gostaria que pelo menos umas 50 pessoas lá entrassem. Não vai dar um desperto, irmão, em oração e puxar o cobertor e continuar dormindo, não. Você acha difícil que tem gente que vai fazer isso, irmão? Eu gostaria que você levantasse, acordasse mesmo, lavasse o rosto, penteasse o cabelo e fosse orar acordado. Não é cochilando e nem dormindo, nem debaixo da coberta. Não estou querendo dizer que Deus não ouve, não é isso. Mas eu gostaria que você entrasse no propósito, irmão, de forma séria e diferenciada. De 3 às 4 da manhã. Vamos calmar, irmão, eu creio no milagre. E nós não estamos recebendo milagre, porque nós não estamos pagando o preço por isso. Não tenha dúvida disso. Nós não estamos recebendo milagres diferenciados, coisas enormes, grandes, porque nós não estamos pagando o preço por isso. A oração 3 horas da manhã é pagar o preço. Toda vez, eu levanto os 30 dias para orar. Todos os 30 dias é sacrifício para mim, porque vai conhecer um sujeito bom de cama sou eu, que dorme igual a pedra. Eu tenho que lutar contra mim. Eu ponho o celular despertar longe para eu levantar e ir lá desligar, porque se eu pôr perto de mim, eu desligo ele e não levanto. Então é uma luta para eu vou levantar 30 madrugadas. Se você perguntar, é sacrifício? É sacrifício. E por uma excelente causa. Eu quero o meu pastor curado. Eu quero o meu pastor limpo, livre. E eu creio nisso, irmãos. E glória a Deus por isso. 3 às 4. Tá bom, meu irmão? Eu gostaria de ver muitos lá em oração, em oração, em oração, em oração. E depois vou contar, depois vou marcar quantas madrugadas teve mais gente, quem foi comigo 15 dias, quem foi comigo os 30 dias. E Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus vai revelar a vontade dele para nós. Nós vivemos consciente da vontade de Deus sendo feita, mas essa vontade dele não foi revelada a nós, porque Deus não revela as coisas para qualquer um. Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais ele vai revelar a sua aliança.
Ele não vai revelar para qualquer um, só para aquele que paga o preço de um relacionamento com Ele. Então, irmãos, não vou pedir para ninguém levantar a mão agora para apoiar. Eu vou saber amanhã, 3 horas da manhã, quando for 3 para as 4, 4 para as 3, 3 para as 3, vou estar lá com o zap aberto e vai chegando lá, em oração, em oração, em oração, e vamos orar e clamar ao Senhor, entendendo que amanhã o Senhor fará maravilha entre nós. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo número 5. As crianças, tem criança aí? As crianças estão saindo para a aulinha ou não? Tá não, né? Então tá bom. Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Marcos 5, a partir do 25 até o 34. Eu vou ler o texto, os irmãos vão prestar atenção. A cura de uma mulher enferma. Marcos 5, a partir do 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, só piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar livre do seu flagélio, curada. Vendo Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto ou aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, e o tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, a tua palavra é linda, maravilhosa. Ó Deus, é um bálsamo para nós, é refrigério para a nossa alma, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através dessa palavra maravilhosa, essa carta de amor, essa declaração de amor do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado por esse privilégio de poder, ó Deus, abrir a tua palavra e estudar a mesma, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, fala ao nosso coração. Senhor Deus, atende, ouve os nossos pedidos amanhã, a partir das 3 horas da manhã. Eu creio que o Senhor vai ouvir, ó Deus, e atender, ó Deus, o nosso clamor, para a glória e honra do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, do versículo de número 25 até o versículo de número 29, esse texto mostra o interesse da mulher. Você vai ver aí uma mulher interessada para que se resolvesse alguma coisa na vida dela. Ela tinha um problema. Do versículo 30 até o versículo 34, é o interesse de Jesus. Nós vamos ver o que acontece quando o interesse da gente, ele é tão grande, mas é tão pequeno diante daquilo que Jesus quer fazer por nós, diante daquilo ou da área que Ele quer alcançar a nossa vida. Esse texto fala de uma mulher, não fala o nome, como é que fala? Na história, fala-se que o nome dessa mulher é Verônica. A tradição fala que o nome dessa mulher é Verônica, mas não se sabe, simplesmente uma cogitação aí dos estudiosos. Mas eu entendo, irmão, que todo texto bíblico que não tem nome
você pode pôr o seu nome lá. Todo o texto da Bíblia aqui não fala quem, esse alguém pode ser você. Talvez não com um problema igual, mas com um problema. Talvez não um problema que assemelha ou que a mesma intensidade de dor, mas um problema que vem arrastando por longo tempo. O da mulher aí, 12 anos, talvez o seu 15, talvez o seu problema 10, mas a verdade é que pode ter alguém, não é o meu caso, eu não venho arrastando problema de muitos anos, mas pode ser o seu caso, que vem arrastando aí um problema de anos e sem saber o que fazer. E essa mulher aqui, irmãos, ela dá alguns ensinamentos para nós, dentro do desejo dela, dentro daquilo que ela quer. Vamos acompanhar o texto. Grande multidão o acompanhava ou seguia comprimindo. Irmãos, a multidão, todo lugar a multidão existe. Todo lugar que você vai. Nós tivemos em Belo Horizonte essa semana, aquele centro de Belo Horizonte não estava dando para a gente andar sem esbarrar em alguém. Só que a multidão não define ninguém. Você não sabe quem é quem. Você não sabe o interesse da pessoa. Você não sabe o endereço dele. Você não sabe o destino dele. Você não sabe a finalidade dele ali na rua. O que ele está buscando, o que ele está procurando. Multidão é um negócio muito incerto. Muito imprevisível. Se der um tiro ali, todos correm para lá. Se der um outro tiro ali, se um carro bater ali, todos correm para cá. A multidão incerta, a multidão não se define. Ela é um grupo de pessoas que não dá para saber quem é quem. Mas a grande bênção, irmãos, é que Jesus sempre procura alguém no meio da multidão. Ele sempre está à procura de alguém no meio da multidão. E o texto começa aí no 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, um problema seríssimo, irmão. Você pensou, uma mulher menstruada 12 anos, irmãos? Que dificuldade, que luta. E sem contar que naquela época era muito pior do que hoje. Ela não poderia estar aqui. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela não poderia ir em reuniões públicas. Ela não poderia estar no meio da família, não poderia viver com seus parentes. O problema era terrível. É um problema, irmão, que não era um problema comum. Era uma coisa que se arrastava por 12 anos. E a lição que a gente aprende com essa mulher no versículo de número 26, que ela padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Primeira lição que a gente aprende com essa mulher, ela não desistiu do problema. Ela foi atrás para resolver o problema. Ela procurou recurso. A gente não deve nunca, irmão, desistir dos nossos problemas. A gente nunca deve desistir das nossas lutas, da nossa adversidade. É porque no problema é que pode acontecer o melhor. É na adversidade, irmão, que Deus forja o nosso caráter. Você não acha uma pessoa na Bíblia, ou uma história bíblica, que Deus tenha trabalhado alguém num jardim. Que Deus tenha trabalhado alguém num parque de diversão. Que Deus tenha trabalhado alguém numa situação cômoda, tranquila e boa. Não tem, irmãos. Toda pessoa que Deus quer trabalhar, que Ele quer mudar, Ele vai procurar pessoas que estão carentes dEle, que estão precisando dEle, que não está tendo mais onde ir e nem o que fazer. O texto fala que essa mulher, ela não desistiu. Ela foi atrás daquilo que ela tinha para fazer, ela usou os recursos dela, ela foi atrás dos médicos, lutou, batalhou com todas as suas forças, mas só que nada resolvia. E às vezes, irmãos, você conhece alguém assim, alguém que usou o seu dinheiro, mas o dinheiro não ajudou, que o médico não resolveu, o médico não deixa de ser bênção,
Isso aqui não diminui o papel do médico. Mas coisas, irmãos, que a gente vai lutando e a gente não vê saída. E quantas pessoas que desistem do filho, desistem do casamento, desistem do emprego, desistem dos estudos, desistem do namoro, desistem de tudo, irmão, por causa das dificuldades. Porque ele vai tentando, vai fazendo, lutando e usando os seus recursos, e ele vai vendo o que vai acontecendo de mal a pior, e ele desiste. Mas surgiu, irmãos, uma oportunidade para aquela mulher. Aquela mulher, ela fica sabendo da fama de Jesus. Não é o meio certo, não é o jeito certo de procurar Jesus como milagreiro, como curandeiro, mas não é o que acontece hoje. Aquela mulher simplesmente ouviu falar de Jesus. O versículo 27 fala: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes e disse assim, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Vamos esmiuçar isso aqui, irmãos. A vontade dela era ficar livre do mal dela. A vontade dela é ficar livre do seu flagelo. Se eu perguntar aqui, quem não tem vontade de ficar livre do seu problema, é claro que todos nós queremos ficar livre do nosso problema, da nossa dificuldade, da nossa luta. Aquela mulher ficou sabendo da fama de Jesus, e ela viu em Jesus a oportunidade dela ficar livre do mal que ela tinha. Por causa da fama, Jesus usou as curas, irmãos, como estratégia para atrair as pessoas àquilo que ele queria pregar. A mensagem do evangelho era a estratégia dele, e ele curava mesmo, e ele começou a fazer os milagres, e as pessoas começaram a ficar sabendo o que ele fazia, e essa mulher ficou sabendo o que ele fazia, e falou: se ele está fazendo esses milagres, se eu apenas tocar nele, eu vou ficar livre do meu mal, eu vou ser curada. Irmãos, lembra da mulher samaritana? Quando Jesus falou com ela assim: dá-me água, e ela questionou e falou com ele: como é que você pede água a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus começa a conversar com ela, e fala com ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria água, e eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Aquela mulher viu em Jesus a oportunidade dela ficar mal daquele mal que ela tinha, que ela era uma mulher prostituta. Ela não podia ir no poço pegar água naquele horário, porque ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela tinha que ir no horário de meio-dia, porque as pessoas, as mulheres de direita, iam mais cedo. Ela teve que ir no horário de meio-dia. Quando Jesus falou com ela: você não vai ter mais sede, ela associou a Jesus no problema dela, para ficar livre do problema. O que ela falou? Então me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui ter que buscar água. Ela ficaria livre, irmão, daquela vergonha. Não tem sede, ela ficaria livre. É igualzinho essa mulher. Ela falou: se eu apenas tocar nele, eu vou ficar curada, eu vou ficar livre do meu mal, eu vou voltar a ser uma mulher da sociedade, eu vou poder voltar para a minha família. Esse é o meu desejo, é a minha vontade. E quem é, irmão, que não quer ficar livre do seu mal, não quer ser curado, ficar livre da sua luta? Só, irmãos, que Jesus sempre quer algo mais com a gente. A finalidade de Jesus, irmão, como ele falou para a mulher samaritana, quando ele falou assim: se você conhecera o dom de Deus, e quem fala contigo, o dom de Deus era salvar, e o Salvador estava ali perto dela. A finalidade principal de Jesus era salvar. Então, até nesses versículos aí, irmão, 29, você vê o interesse da mulher, ela querendo receber uma cura, entendendo que se tocasse em Jesus, o milagre seria feito, ela ficaria livre do mal. Mas Jesus queria algo com ela, irmão, diferenciado. Mas é uma coisa interessante, irmãos. Você pode, ou nós podemos procurar Jesus para os nossos interesses.
Nós podemos procurar Jesus para sermos curados. Nós podemos procurar Jesus para sermos abençoados. Nós podemos procurar Jesus para oferecer um culto a Ele de domingo à noite. Nós podemos procurar Jesus para itens, coisas. E Ele atende. Mas quando se fala em salvação, irmãos, é Jesus quem vai de encontro. Quando fala em transformação de vida, quando fala em mudança de coração, quando fala em renovo de vida, quando fala em salvação, não é o ser humano que vai de encontro a Jesus, irmão. Não é o ser humano que procura Jesus, não é o ser humano que se oferece para Ele, não é o ser humano que abre o coração para Ele, não é o ser humano que abre a porta para Ele, é Ele que abre a porta para o ser humano, é Ele que abre o coração para o ser humano, é Ele que procura o ser humano. E do versículo 30 ao versículo 34, começa Jesus apresentando o interesse dele. Do 25 ao 29 é o interesse da mulher. Do versículo 30 até o versículo 33, 34 é o interesse de Jesus. Aí começa o interesse dele. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Irmão, eu te pergunto, Jesus não sabia quem tocou ele, não? Essa pergunta aqui não é a mesma de Deus, lá no Isaías capítulo número 6, mais ou menos com a mesma finalidade: quem enviarei e quem há de ir por nós? Como se Deus falasse: ó, e agora? Quem poderá me defender? Isaías vai e assume lá diante de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que Deus não sabia que Isaías ia se prontificar? Aqui, irmãos, quando Jesus pergunta: quem me tocou? Ele tinha um interesse, irmãos, em ir mais além com aquela mulher. Jesus reconhecendo que imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele queria saber, irmãos. Ele queria que houvesse uma manifestação da pessoa. O que Jesus espera de você no meio dessa multidão aqui é uma manifestação entre você e Ele. É algo que sai de você para com Ele. Ele te conhece. Ele sabe da sua vida. Ele sabe do que você mais precisa. Mas Ele está perguntando para que haja uma manifestação, porque Ele sabe de tudo. Responderam os seus discípulos, enquanto isso a mulher escondida, responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Não tem como, Senhor, saber, mas Jesus sabe de tudo, irmãos. Olha que lindo, irmão, esse versículo de número 33. Então a mulher atemorizada, irmão, quem Jesus procura, nasce temor no coração dele. Enquanto Jesus não procura, irmão, nasceu a religião, nasceu a membresia de igreja, nasceu a religiosidade, nasceu a cultura cristã, nasceu a formalidade, nasceu o hábito, nasceu o costume. Mas quando Jesus, irmãos, encontra com a pessoa, nasce nele temor. Então a mulher atemorizada e trêmula, ou tremendo, nasce tremor. A pessoa que Jesus o chama, que Jesus o aproxima-se dele, nasce nele tremor. Outra coisa que nasce na pessoa, irmãos, é a sensação de consciência. É a consciência, irmão, daquilo que, de quem é Jesus e de quem é Ele. Ontem também o encontro dessa mulher com Jesus, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, quando Jesus perguntou assim: quem me tocou? Não era só a mulher falar assim: eu, e não resolvia o problema?
Mas Jesus, irmãos, Ele sempre quer ir além com a gente. Ele sempre quer que você vá às águas mais profundas. Ele sempre quer que você lance a rede do lado que interessa a Ele. Ele sempre quer levar você por caminhos planos. Mas é preciso que aconteça isso que aconteceu na vida dessa mulher. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Eu entendo, irmãos, a Bíblia não foi escrita, não foi tudo escrito na Bíblia. Isso não é para dar vazão àqueles que não creem na Bíblia somente e querem argumentar que a Bíblia não foi escrito tudo e querem acrescentar heresias que não acrescenta nada na Bíblia. Querem acrescentar coisas que, muito pelo contrário, denigre a palavra de Deus. Mas quando eu falo que a Bíblia não foi escrito tudo, é que a gente pode acrescentar coisas, irmãos, que dá mais valor ao texto, que fica mais fácil de entender e fica mais saboroso e dá mais valor à Escritura, aumenta mais aquilo que a Escritura quer falar. Quando essa mulher aqui, irmãos, declarou para ele toda a verdade, eu entendo que ela falou: Senhor, eu fui em quem não podia resolver o meu problema. Eu busquei em fontes erradas. Senhor, vivi 12 anos achando que o meu dinheiro ia resolver. Achando que o que eu tinha ia resolver o meu problema. 12 anos procurando ajuda de homem. Não que seja errado, mas achando que era tudo do melhor. E não adiantou, Senhor, e foi cada vez pior. Fiz, Senhor, do meu jeito. Fiz, Senhor, dentro da minha condição, achando que a minha condição ia resolver, e não resolveu. Quando há, irmãos, esse temor, quando há esse tremor, quando há uma consciência de quem nós somos, de quem Jesus é, não resta mais nada, irmão, a não ser prostrar diante dele, a não ser reconhecer quem ele é, o que ele pode fazer, além daquilo que é feito no físico, mas aquilo que ele pode fazer por dentro, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer em nós, irmãos, é muito maior do que a nossa necessidade. Existe uma verdade em nós, que é muito maior do que a nossa necessidade. O problema externo todos veem. O irmão está precisando disso, o irmão está precisando do milagre no casamento, o irmão está precisando do milagre na saúde. A gente vê os problemas externos, irmão. Mas o que acaba com o sujeito, irmãos, são os internos. É aquilo que remói por dentro. São as esperanças frustradas. São as decepções da vida. São as frustrações do dia a dia. São as inquietações, são as ansiedades da vida, que médico não resolve, que o dinheiro não resolve, que o conforto não ajuda, não resolve. Aquela mulher, ela não teve outra alternativa, ali já trabalhada pelo Espírito Santo, de se render e de se prostrar diante do Senhor. Olha que coisa linda, irmão, o versículo de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, o texto no início fala-se de uma mulher. Final do texto está falando de quem? De uma. Pode falar, está falando de quem? De uma filha. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. A pessoa deixa, quando se rende a Jesus, ele deixa de ser alguém comum para ser filho, para ser da família, para ser do de casa, para ser do coração, para ser íntimo. Uma mulher deixou de ser uma simples mulher para ser uma filha,
para ser tratado como filho. Filho, irmãos, é tratado por Jesus como filho, só aquele, irmão, que é salvo na pessoa de Jesus. Filha, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Olha a ordem da coisa, irmão, o melhor é a salvação do que a cura. A cura vem depois, ou ela é muito boa, mas ela é segundo plano. O mais importante é a salvação. Filha, a tua fé te salvou. Irmãos, quando você se rende ao Senhor Jesus, que é um temor e tremor, e você tem consciência de quem Jesus é, o que Ele pode fazer na sua vida, você passa a ser filho. Irmãos, eu não tenho dúvida que há muitos crentes que não são filhos de Deus, ainda, muitos, irmãos, muitos, não são poucos, irmãos, não são poucos. Estreita é a porta, apertado o caminho, e são poucos os que porfiarão por ele. Filha, irmãos, João capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Irmão, que essa palavra, ela fique no seu coração. Jesus quer ir além com você. Não seja parte de uma multidão, mas seja alguém que se identifique no meio de uma multidão. O que faz a diferença na sua vida, irmão, é você declarar diante do Senhor toda a verdade. O problema nosso, irmão, são as reservas da vida. É aquilo que você segura, que você não abre mão. Você se firma naquilo, você se sustenta naquilo, e você acha que aquilo é o que vai te salvar. Você já viu contar a história do alpinista que despencou de uma montanha de noite no escuro, e ele ficou pendurado pela cintura por uma corda? E ele ouviu uma voz: corta a corda. E ele segura naquela corda que não saltava de jeito nenhum. Ele ali com seus aparamentos ali, as suas ferramentas, e o facão ou canivete ali na cintura, ele ouviu uma voz no escuro: corta a corda. Muito frio, o gelo caindo, ele ali pendurado, e ele ouviu uma voz nítida no seu ouvido: corta a corda. Mas aquela corda, irmão, era a única coisa que estava dando para ele segurança e firmeza. Ele estava apegado àquela corda, a vida dele, ele colocou a vida dele naquela corda. Aquela corda para ele que ia livrá-lo. No outro dia, acharam ele morto, a 1 metro do chão. 1 metro do chão. Estava tudo escuro, ele não via nada. Ele estava morto, pendurado a 1 metro do chão. Talvez você, irmãos, é apegado numa corda chamada religião. Talvez você seja apegado numa corda chamada dinheiro. Talvez você é pego numa corda chamada igreja, tradição. Essa mulher era pegada na vida, no recurso que ela tinha e nos médicos, e foi indo de mal a pior. Até que um dia Jesus a encontrou. Ela abriu o seu coração. Na narrativa de Mateus tem uma narrativa mais linda, ele fala assim: ela não tendo como se esconder mais, declarou-lhe toda a verdade. Eu entendo que toda a verdade é muito mais do que o texto está falando aqui, e dá muito mais valor ao texto. Abra, irmão, o seu coração para o Senhor Jesus. Talvez você venha arrastando uma vida, irmão, uma hemorragia aí, sentimental, uma hemorragia chamada ódio, uma hemorragia chamada preguiça, uma hemorragia chamada descompromisso, uma hemorragia chamada religiosidade, uma hemorragia, está arrastando isso há anos, irmãos.
e confiando que a igreja, que você está no melhor lugar, que se Jesus voltar agora, você está salvo, porque você está dentro da igreja. Deus falou com Jeremias: Jeremias, fica na porta do templo, aqueles que forem entrando, diga para eles, abandone o seu pecado, diga para eles que o templo não vai livrá-los da minha mão. Corta a corda, irmãos, renda seu Jesus, fale para ele toda a verdade. E Jesus falou assim: filho, vai, a tua fé te salvou e fica livre do teu mal. Há quanto tempo, irmão, você está arrastando o seu problema? Renda-se ao Senhor Jesus. Canta assim comigo, ó. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De novo. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor, nós agradecemos a Ti. Ó Deus, a Tua palavra sempre mexe com alguém, Senhor. Senhor, a nossa vida se esvai, às vezes, em forma de sangue ou em forma de problema, em forma de luta, em forma de adversidade. A nossa luta vai, a nossa vida vai, ó Deus, por dureza do coração. A nossa vida vai carregando coisas, ó Deus, a gente vai carregando durante a vida, e a gente nunca abre o coração para o Senhor e mostra quem realmente nós somos. Senhor Deus, que nós possamos tirar lição, ó Deus, com esta mulher, quando ela disse que, o texto diz que ela não podendo mais se esconder, declarou-lhe toda a verdade. Quando o temor, o tremor, a consciência veio na vida dela, Senhor, ela fez isso, que nós possamos fazer isso também. Que nós não tenhamos reserva, mas que nós abramos diante do Senhor, o Deus, a nossa vida como um lençol, para que o Senhor possa tratar-nos por dentro e por fora, para a glória e honra do Teu santo nome, no nome de Jesus.